Feliz sábado a todos. Que prazer, que honra, que privilégio é estar com vocês aqui. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Vila Espanhola, é isso? Interessante. Diz a lenda que o meu avô, ele foi o único dos irmãos dele, parece que eram 5 irmãos, que não nasceu na Espanha. Nasceu aqui no Brasil. Então, basicamente, a gente tem assim esse sangue aí do tal do espanhol, né? Mas a gente sabe que o Brasil é tão miscigenado que também por aqui deve ter gente descendente de italiano, de polonês, de índio. Inclusive até essa coisa de falando de italiano e espanhol, se diz que aquela rivalidade Corinthians e Palmeiras tem a ver com Espanha e Itália, né? Corinthians seria o time dos espanhóis e o Palmeiras o time dos italianos. Eu não sei se isso corresponde à verdade, né? Mas seja como for, caso seja verdade, aqui parece que é mais Corinthians que Palmeiras, aí fica já a cutucadinha ali no castanha, né? Irmãos, independentemente disso, esse não é o tema da pregação essa manhã, podem ficar tranquilos, tá bom? Meu nome é Ezequiel Gomes, eu sou natural de São Paulo, capital, mas já morei em muitos lugares do Brasil. De São Paulo fui morar no Mato Grosso, de Mato Grosso fui morar no Paraná, do Paraná fui morar na Bahia, da Bahia voltei a morar em São Paulo, de São Paulo fui morar no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul estou de volta, agora moro em Jundiaí. Então a gente conhece um pouquinho do Brasil. O Brasil é um país grande, país bonito, país assim que tem muitas coisas ruins, mas também tem muita coisa boa. Eu agradeço a Deus por ter nascido no Brasil. E essa manhã eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito da Reforma Protestante. O título do meu sermão hoje é O Espírito da Reforma Protestante. A palavra espírito, ela é uma palavra assim com amplos possíveis significados. Espírito às vezes pode significar uma pessoa, né? Uma entidade, um anjo, o próprio Deus, né? A Bíblia diz, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. E também a palavra espírito, ela pode significar algo como disposição, atmosfera, clima. Olha, lá naquela casa estava um espírito pesado, estava uma atmosfera pesada, uma disposição pesada, um clima pesado. E é mais ou menos nessa acepção que eu gostaria de falar do clima da Reforma Protestante. Abre a sua Bíblia em Salmo 119. E enquanto você abre a sua Bíblia, deixe-me assim, muito brevemente, contextualizar a Reforma Protestante. Semana passada eu estava pregando na Igreja Central de Cubatão. E eu fiz 2 mensagens a respeito da Reforma Protestante, de mais ou menos 50 minutos cada uma. E eu falei 0,1% sobre toda essa história da Reforma Protestante. O que significa dizer que é uma história longa e a gente não vai ter tempo de abordar de forma muito profunda essa história. Entretanto, é importante vocês entenderem que a Reforma Protestante acontece num contexto, vamos pensar, da Europa, ali por volta do século XV, século XVI, ok? Então veja que o cristianismo já existia por praticamente 15 séculos, e o cristianismo tinha se materializado em uma igreja católica romana, uma igreja ortodoxa grega, já tinha nessa época a igreja ortodoxa russa, e já tinham outros grupos cristãos minoritários. Dentro do contexto da Europa, especialmente ali, vamos pensar na Itália, na Alemanha, e depois vai passar aí para a França e etc. O contexto principal era o quê? A existência do catolicismo romano, ok? O catolicismo romano é assim um fenômeno extremamente interessante. O catolicismo, ele reúne em si mesmo muita coisa positiva demais e muita coisa negativa demais. Então, por exemplo, falar em Deus, falar em Jesus Cristo, falar no Espírito Santo, falar na figura de Maria, mãe de Jesus, falar da própria Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, falar de uma ampla e extensa tradição cristã,
de pensamento, de teologia, os pais da igreja, grandes nomes da igreja, poderíamos citar Santo Agostinho, poderíamos citar São Tomás de Aquino, talvez dois dos maiores teólogos que já existiram na face da terra, e etc. Estamos falando de catolicismo romano. Muita coisa boa e muita coisa positiva. Obras de misericórdia, hospitais, obras assim, orfanatos, e etc. Pessoas dedicadas à causa de Deus e do Evangelho, pelo menos tal qual eles entendem. Catolicismo romano. Muita coisa positiva e muita coisa boa. Entretanto, o catolicismo ele também tem um lado meio complicado. Eu me lembro de ter lido um livro quando eu estava no segundo ano da faculdade, quando eu estudava lá na Bahia ainda. Eu conheci o Castanha no UNASP em São Paulo, mas eu comecei o meu curso na Bahia, depois transferi para São Paulo. E quando eu estava na Bahia ainda, eu me lembro de ler um livro. É um livro de umas 800 páginas. O nome do livro é O Poder e a Glória. E o subtítulo é o seguinte: O Lado Negro do Vaticano de João Paulo II. João Paulo II é um camarada meio conhecido como uma pessoa muito boa, muito santa, muito inteligente, muito importante no mundo. Falar mal de João Paulo II é uma tarefa difícil. E esse camarada é um jornalista e ele fez um livro sobre o Vaticano de João Paulo II. E aí ele fala do Banco do Vaticano. Não sei se vocês sabem, mas o Banco do Vaticano, ele é uma das 10 maiores instituições financeiras que faz lavagem de dinheiro no mundo. Dinheiro proveniente de tráfico de drogas, tráfico de arma, dentre outras coisas. Complicado, né? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, se tivesse alguma coisa parecida com isso, acho que ia dar um grande problema. Concorda comigo? E está lá o Banco do Vaticano. Ele tem um capítulo só sobre o Banco do Vaticano. Nesse livro também existe um livro sobre o problema bem grave, bem vergonhoso da pedofilia, do abuso sexual infantil e etc. Um dos capítulos mais tristes que a gente pode ler num livro na face da terra. O jornalista vai até algumas mães de meninos e meninas que foram abusados e entrevista a mãe. E aí, como é que você se sente? O que você gostaria de perguntar para o Papa? O que você gostaria de perguntar para o líder da igreja que fez isso com seu filho, com a sua filha e etc. Coisa assim, bem pesada. E poderíamos citar inúmeros outros defeitos. Muitas vezes uma igreja que coloca a sua tradição acima da própria palavra de Deus, etc, etc e etc. Tenta analisar essa história lá por volta de 1500, 1600. O mundo não tinha essa estrutura de comunicação, de transportes que tem hoje. Já as coisas já eram bem mais modernas do que nos tempos bíblicos, por exemplo. Concordo. Mas não era o que a gente vive hoje, certo? Então, o que acontece? Roma centralizou, em grande medida, um grande poder eclesiástico e também um grande poder civil, militar, artístico, que basicamente, por muito tempo, a Igreja Católica Romana foi o centro da existência de muitas pessoas na face da terra. A própria língua, o latim, as próprias cerimônias, no contexto do catolicismo, você é acompanhado pela igreja de nascer ao morrer. Batiza na hora que já está nascendo, já está batizando, depois tem que fazer um monte de coisa até chegar lá na extrema unção, a hora que a pessoa está morrendo, o padre vai lá e dá a comunhão e etc. O catolicismo acompanha a vida das pessoas a vida inteira. E a gente sabe que tudo isso gera um problema muito complicado, que é o problema da centralização do poder na mão de poucas pessoas. Esse, inclusive, é o mesmo problema dos políticos, certo? Você tem um grupinho de pessoas que comandam o dinheiro, eles vão se enriquecer, eles vão se beneficiar, eles vão prosperar, e você vai ganhar R$900 por mês. Parabéns. E isso pela bondade deles, porque eles instituíram um salário mínimo, porque se eles pudessem, eles pagavam menos que o mínimo para você. Sim ou não? Sim. Certo? Então você perceba que a centralização de poder na humanidade, ela é veículo de muitos potenciais problemas dentro das relações humanas. E o catolicismo usou e abusou do seu poder centralizador. O que acontece é que o catolicismo, aliás, vamos pensar assim, que a principal mensagem do catolicismo
para poder ter esse poder, tem a ver com Deus, sim ou não? Certo? Deus existe, Deus ele instituiu uma igreja na terra, Deus ele deu autoridade a esta igreja, e basicamente a gente não concorda mais ou menos com tudo isso? Sim, a gente discorda de quem é a igreja, mas que Deus tem uma igreja, que Deus tem um povo, que Deus, instituiu uma igreja, a gente concorda. Agora percebam assim, perceba que quando a gente fala sobre Deus, especialmente num contexto, quando a gente traz a Bíblia como palavra de Deus, nós vamos dar ao povo, ou aos líderes, ou aos seres humanos, uma arma extremamente complicada. A palavra de Deus, ela pode ser usada para fazer muita coisa boa, mas ela também pode ser usada para fazer muita coisa ruim. Tem gente que engana as pessoas usando a Bíblia. Tem gente que extorque dinheiro das pessoas usando a Bíblia. Tem gente que humilha as pessoas usando a Bíblia. Tem gente que escraviza as pessoas usando a Bíblia. Tem gente que consegue tolir o próprio espírito humano, as liberdades que Deus deu ao ser humano, em nome da Bíblia. Dependendo da sua leitura que você fizer da Bíblia, você pode fazer muito mal. Eu me lembro de uma história, por exemplo, onde se dizia que uma irmã de uma igreja qualquer criava o seu filho para ser um bom cristão. E o seu filho tinha ali 6 anos de idade. E a criança chegava para a mãe e dizia: mãe, eu quero jogar bola na rua. Ele levava um tapa, ela dizia para ele: servo de Deus não joga bola, vai ler a Bíblia. O que você acha da criação dessa criança? Tá complicado, não tá? A gente deve ensinar os nossos filhos na Bíblia? Obviamente, mas não é desse jeito, concorda? Então perceba, a Bíblia pode ser muito bem usada ou muito mal usada. Só que a Bíblia era usada. E a Bíblia estava de posse da igreja, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo tinha acesso, é verdade, mas as pessoas que se dedicavam à causa da igreja, elas tinham acesso à Bíblia. E no meio destas pessoas todas, existia um homem, alguém lembra o nome dele? Martinho Lutero. O que o Martinho Lutero era? Era um monge, ele era um padre, e ele tinha acesso à Bíblia. Ele não tinha uma Bíblia assim como a nossa, né? Na época dele, assim, ainda a imprensa estava meio que engatinhando nos primeiros passos. Mas diz a lenda que existia uma cópia da Bíblia amarrada a uma corrente em um lugar do mosteiro que ela podia ser lida. E estava sempre lá o Martinho Lutero dando uma lida. Obviamente que essas coisas não acontecem da noite para o dia, mas o Martinho Lutero ele começa a ler a Bíblia, ele começa a perceber as discrepâncias entre aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a igreja pratica. E isso é uma coisa muito dolorosa. Vamos pensar que você fosse eleito para ser o ancião desta igreja. E daqui a pouco você começa a ter acesso a informações que essa igreja está completamente afastada da palavra de Deus. Isso é muito angustiante. E o Martinho Lutero ele teve a ideia, não de criar uma nova igreja, mas de fazer o quê? Uma reforma. Vamos melhorar esse negócio aqui. Vamos ver, está errado isso aqui? Então vamos trabalhar esse assunto. Vamos lá, vamos voltar à palavra de Deus. Vamos entender que, veja bem, olha que coisa interessante. A Igreja Católica Romana acredita na teologia da graça, mas é aquele problema. Para atingir a graça é que é a dificuldade. O catolicismo acredita que Deus concede graça, mas você tem que se esforçar. Você tem que fazer as suas obras, você tem que fazer as suas penitências, você tem que fazer as suas novenas, você tem que pagar as suas indulgências, você tem que cumprir um monte de coisas para que no final destas coisas Deus conceda graça. E não é só pela fé não, você tem que o quê? É praticar boas obras e penitências e coisa. E é o seguinte, Jesus ele não é a pessoa que comanda tudo isso aí sozinha não. Você vai pedir a intercessão da Maria, do José. Se tiver precisando casar, quem que a gente invoca mesmo? Não invoca não, viu? É brincadeira, viu gente? É o tal do Santo Antônio, é o tal de não sei quem. E daqui a pouco Jesus ele tem uma comitiva de auxiliares. E se você está precisando de alguma coisa, você não vai incomodar Jesus, né? Já vai direto no auxiliar.
específico, tem o lá da causas impossíveis, esse eu não lembro o nome. Expedito e tal. E tem para todo tipo, certo? Não é só Jesus. E no final das contas, fora da igreja não há salvação. Talvez esse seja o ápice da questão como um todo. A salvação, ela é posse da igreja e a igreja é quem distribui. E se você não receber a salvação da igreja, você não tem a salvação. O que basicamente quer dizer que é o seguinte: se você não é católico romano, você vai para o inferno. Simples assim. Obviamente que eu estou resumindo discussões muito mais complexas, eu peço que vocês tenham misericórdia de mim. Cada um desses tópicos aqui dá pra gente estudar milhões de coisas, tá bom? Eu estou fazendo um resumo para vocês, e também não é para falar mal da Igreja Católica, não é esse o ponto. É só para vocês se contextualizarem na história, para vocês entenderem o que é que a gente está comemorando. Agora na terça-feira, no dia 31 de outubro de 2017. 500 anos da Reforma Protestante. Quando Martinho Lutero foi lá na Catedral de Wittenberg e colocou lá as suas 95 teses de justificação pela fé e contra ali, todo esse sistema, toda essa interpretação, toda esta forma de administração que a Igreja Católica Romana tinha e através da qual vendia uma salvação e operava uma, entre aspas, salvação que, no final das contas, não é só pela Bíblia, não é só pela graça, não é só pela fé, não é só por Jesus Cristo, e não é só por Deus. E aqui você começa a entender a reação do protesto. O que é o protesto? Nós somos protestantes. Inclusive, esses dias eu coloquei um meme lá no meu Facebook, né? Comemora a reforma protestante, mas reclama quando alguém protesta. É verdade ou não é? Porque reforma e protesto nos olhos dos outros é refresco, não é? É muito fácil falar de reforma na igreja dos outros. Tá errado, tem que mudar! Coisa mais fácil do mundo. Se eu falar aqui que a Igreja Católica tem que mudar, eu vou sair daqui aplaudido. Se eu falar aqui que a Igreja Assembleia de Deus tem que mudar, vocês vão me carregar no colo. Se eu falar que o Edir Macedo, que o R.R. Soares, que não sei o que, tem que mudar, bobear, eu vou ficar uma pessoa muito benquista aqui dentro da igreja, sim ou não? Sim. Mas e se eu falar para você que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem que mudar? Não dá um pouco de medo, assim? Se tem que mudar porque está errado. Se está errado, como é que é a coisa? Então a gente também tem que entender que o contexto da reforma protestante, o espírito da reforma protestante, ele é uma coisa assim que envolve a igreja em muito debate, em muita polêmica, em muitas questões incômodas, porque a gente sempre vai encontrar uma coisa errada para mudar, sim ou não? Sim, porque é isso, o ser humano não faz tudo certo, tudo perfeito, as igrejas não são todas certas e todas perfeitas, e a gente tem que se reformar e estarmos sempre reformando, que inclusive é o que? É um dos slogans da Igreja Reformada. A Igreja Reformada é sempre reformando. Ok, nós já saímos do catolicismo 80%. Maravilha! Ainda falta 20%. Inclusive, tem muito adventista vivendo nesses 20%. É adventista com uma mentalidade extremamente católica. Isso é muito comum. E o ponto não é exatamente a gente identificar a igreja certa versus a igreja errada. O ponto é todos nós estarmos dispostos a fazer o que Martinho Lutero fez. Autocrítica. Porque quando ele colocou aquelas teses na porta da igreja dele lá, ele não estava fazendo isso na igreja dos outros. Ele estava fazendo isso na igreja dele. Eu preciso mudar. A minha administração, a minha liderança, a minha igreja, Roma, tem que mudar. E a coragem para fazer isso veio de uma fonte muito interessante. Vamos lá ao texto bíblico finalmente. Vamos dar uma passada um pouquinho assim sobre os fundamentos básicos do espírito da reforma. Salmo 119, versículo 160. Aqui a palavra de Deus diz uma coisa
que deve ser o motor principal de toda e qualquer reforma. E a palavra de Deus diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Aqui o salmista louva a Deus e conversa com Deus. E ele diz: Deus, as tuas palavras são em tudo verdade. O motor da reforma da igreja não são as opiniões humanas. Se a gente for sentar aqui para discutir opinião sobre qualquer coisa, um é Palmeiras, outro é Corinthians, outro é São Paulo, outro é Santos. Eu estou falando no mundo das opiniões, né? Cada um tem uma opinião diferente sobre como que deveria ser, ou como que é, ou como que não é. Se a gente for discutir opinião, quem que é o árbitro final da discussão? Eu. Porque a minha opinião deve ser melhor que a sua. Só que você pensa igual a mim. E você pensa que você é o árbitro e a sua opinião é melhor que a minha. Tem fim a discussão de opinião? Não tem fim nunca. Sobre qualquer assunto, não é só sobre política, futebol e religião. Qualquer assunto. As pessoas não enxergam tudo da mesma forma. Por isso, o motor da reforma não é a minha opinião, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é em tudo verdade. O que indica também dizer que a palavra de Deus talvez não seja tão simples quanto a gente imagina. Vou te fazer algumas perguntas, por exemplo. Você tem que seguir a lei ou a graça? Dá briga ou não dá esse assunto? Inclusive estudamos na lição da escola sabatina hoje. Então veja bem, a palavra de Deus fala só da lei ou só da graça? Fala das duas. As palavras de Deus são em tudo verdade. Para nós é um pouco difícil harmonizar as coisas. Às vezes tem gente que vai tanto para o lado da graça, que daqui a pouco não existe mais lei. Eu posso roubar, matar, adulterar, mentir, estuprar, fazer o escambau aí, que pela graça eu vou ser salvo e vou para o céu. Mas também tem o outro lado. Tem gente que é tanta lei na cabeça, que daqui a pouco, se você olhar para o lado, não tem perdão, vai para o inferno. Daqui a pouco, se você falar mal da gravata do pregador, vai para o inferno, porque a lei é uma coisa tão rígida e tão dura, que um pecadinho tira você do céu. Vai para o inferno. E nesse paradigma, quem é que não vai para o inferno? Vai todo mundo. Onde é que está o segredo da história? Levarmos a sério tanto a lei como a graça. Na minha interpretação da graça, eu não posso combater a lei. E na minha interpretação da lei, eu não posso combater a graça. É um assunto complicado? É. Mas no final das contas, tudo que Deus diz é verdade. Ele nos dá uma lei. Quando a gente peca diante desta lei, Ele nos dá uma graça para que a gente retorne à obediência à lei. Este processo nunca tem fim na nossa vida, porque a gente nunca é perfeito diante da lei e a gente sempre precisa da graça. Por isso que no final das contas, qual que é a sentença? Sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. Somente pela graça. Só aqui, nós já identificamos dois brados da reforma. Sola Escritura, é só pela Bíblia, e sola gratia, é só pela graça. E aí você percebe que a gente está caminhando no entendimento do espírito da reforma protestante. Agora, como é que essa graça ela é experimentada? Vamos para Abacuque capítulo 2, versículo 4. Texto clássico da palavra de Deus, que inclusive é um dos textos que moldou a reforma protestante. Existem polêmicas e discussões a respeito desse texto. Nosso professor Oséias Caldas Moura fez um doutorado sobre esse texto. Inclusive ele brincava que o doutor é aquele que sabe muito sobre pouca coisa, né? Gastou 4 anos da vida dele fazendo uma tese sobre esse texto aqui. E sobre a tradução da palavra emuná. O que é emuná?
E sabe por que a palavra emuná é importante? Porque você vai viver pela sua emuná. E a palavra de Deus diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Existe uma discussão linguística que diz que a palavra emuná, ela também pode ser traduzida por fidelidade. Porque a própria Bíblia diz que Deus tem emuná. Só que Deus, a gente tem dificuldade de ver Ele como alguém que tem fé. Mas Deus é fiel. Então pelo que você vai viver? Pela fé ou pela fidelidade? Se for pela fé, é salvação pela fé. Se for pela fidelidade, é salvação pelas obras. E aí você entende um pouco do problema. Para resolver esse dilema, vamos para Gálatas capítulo 2. E Paulo vai nos ajudar a desvendar este mistério. Peço desculpa pela garganta, irmãos, porque acho que faz mais de uma semana que eu estou com a garganta ruinzinha, já estou bem melhor, mas ainda não melhorou 100% não. Então me entrego à graça de Deus, né? Então olha só, dentro daquela discussão se a gente é salvo por fé ou pelas nossas obras porque a gente é fiel, Gálatas 2, a partir do verso 16, diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Qual é o problema com a justificação mediante a fidelidade? Pense o seguinte: pense que dentro da lei de Deus, eu sou uma pessoa fiel à minha esposa. Eu não adultero, nem na prática, nem no meu coração. Eu sou fiel a ela. O justo viverá pela fidelidade. Eu mereço ir para o céu. Ok. Mas vamos pensar que, apesar de eu ser fiel à minha esposa, eu sou um trabalhador que gosta muito de ganhar dinheiro e que não tem escrúpulos de vender os seus produtos mediante a mentira. E de vez em quando, se eu tiver que enganar o cliente para ele fechar a compra, eu vou lá e conto uma mentirinha. Como é que Deus vai me julgar? Como o fiel à esposa ou como o mentiroso ao meu cliente? Percebe a dificuldade? Para ser salvo mediante a lei, não basta guardar um ponto da lei. Tem que guardar o quê? Tudo vezes tudo. E aí a gente se encontra com o nosso problema fundamental. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não há homem justo sobre a terra que faz o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Nós nos encontramos com a nossa pecaminosidade. É por isso que Paulo vai dizer o quê? Pela lei não tem conversa. Porque ainda que a partir de hoje eu cumprisse a lei perfeitamente, e como é que fica ontem? Se eu cometi um pecado na minha vida inteira, for um só, já está condenado pela lei. Por isso que a lei não salva. Quando a gente fala isso, algumas pessoas entendem outra coisa. Já que a lei não salva, pode transgredir a lei à vontade. E a gente sabe que isso é uma má interpretação famosa chamada tomar o dito pelo não dito. Certo? Vamos dizer que eu chegue para minha esposa e diga assim para ela: amor, eu te amo. Mas não é porque você lava a louça, não é porque você lava a roupa, não é porque você cuida dos filhos, não é porque você me apoia, não é porque você me ajuda, não é por causa de sexo,
Não é por causa do salário que você ganha e ajuda a pagar as contas da casa. É porque eu te amo, porque eu te amo. A minha história contigo, eu te valorizo, eu te respeito e etc. Essa mulher, ela está ouvindo: amor, não faz mais comida, não cuida mais de filho nenhum, para de trabalhar, sexo acabou. É isso que ela está ouvindo? Não, tem uma coisa nada a ver com a outra. Esses não são o motivo, mas tudo isso existe no relacionamento. Assim também a esposa poderia dizer ao marido: eu te amo porque você ajuda, você cuida dos filhos, você ajuda na casa, você também trabalha, mas não é por isso. Eu te amo porque eu te amo. Basicamente, então, nós não somos salvos porque a gente obedece da melhor forma como a gente consegue obedecer. Mas isso não quer dizer que a gente não deva fazer o nosso melhor na nossa relação com Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Criador. Deus é aquele que por graça nos chamou, nos salvou e vai nos dar vida eterna. E não é porque a gente merece, mas isso não quer dizer que por causa do que eu acabei de falar, agora eu vou começar a estuprar, roubar, mentir e matar, porque já que não é por causa disso. Quem tem esse tipo de argumento está tomando dito pelo não dito e está fazendo o quê? Dando voz à própria obra do diabo, que quer o quê? Seduzir as pessoas ao pecado em nome da graça. Por isso, a salvação é só pela graça, mas ela deve gerar compromisso de amor com Deus e com o ser humano. Não foi o que Jesus ensinou? Quais são os mandamentos? Amar a Deus e amar as pessoas. Obviamente, quando a gente vai esmiuçar isso, os 10 mandamentos em grande medida vão regulamentar esta relação com Deus e esta relação com os seres humanos. Por fim, uma coisa é importante a gente entender. Jesus Cristo é o único veículo da graça de Deus. Até porque ele partilha da própria essência e existência de Deus. Vamos lá para João capítulo 1. Então aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, a gente tem que relembrar a identidade de Jesus. E a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era quem? O Verbo era Deus. Capítulo 10, verso 30. Texto famoso. Implicações radicais. Jesus conversa com os seus discípulos e ele fala, né? Eu e o Pai somos um. Capítulo 14, verso 6 em diante. O que Jesus diz, né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Eu citei essas passagens somente para deixar uma coisa clara. O seu Salvador não é uma criatura que Deus enviou ao mundo para realizar o trabalho sujo que ele, Deus, não queria realizar. Jesus Cristo é a própria manifestação do Pai para resolver o problema que ele nunca criou. Deus mandou pecar, sim ou não? Não. Deus é culpado pelo pecado? Não. Deus era obrigado a resolver o problema do pecado? Não. Mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Um dos problemas do catolicismo romano foi tentar explicar isso humanamente. E aí eles diziam o seguinte: Jesus foi um homem especial. Por quê? Porque ele teve uma mãe especial, a tal da Imaculada Conceição, certo? Maria, em tese, teria sido preservada do pecado original, para que Jesus pudesse nascer de um ventre de uma mulher pura e santa e sem pecado,
para que ele pudesse ser um homem puro, santo e sem pecado. Essa argumentação, ela não é assim ilógica, ela tem uma certa lógica, mas ela tem um problema. Se essa argumentação for correta, a mãe de Maria também tinha que ser sem pecado, sim ou não? Para ela poder nascer, para daí o Jesus poder nascer. Então a avó de Jesus tinha que ter essa mesma qualidade. A bisavó, a tataravó, e assim infinitamente. Todas as mulheres da face da terra que um dia partilharam desta árvore genealógica da qual um dia Jesus iria nascer, teriam que ser seres humanos sem pecado. Só que isso entra em conflito com o que a gente leu. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque daqui a pouco, se a gente diz que todo mundo pecou, mas tem milhões de mulheres na história aí que foram sem pecado, como é que fica essa história da Bíblia aí? A Bíblia é uma bobagem. A Bíblia está errada. A Bíblia está dizendo que as pessoas pecaram, mas não. Tem uma linhagem de gente sem pecado por aí. Mas não é verdade. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais nós rejeitamos a teologia da última geração, que é o perfeccionismo adventista, que diz que lá no futuro vai ter um monte de gente sem pecado. Sem pecado na história do mundo só teve um. Ele foi crucificado, ele venceu a morte e ele voltará. É Jesus. Não tem mais ninguém. Não tem pastor, não tem padre, não tem sua mãe, seu pai, seu filho, não tem ninguém. Todo mundo é pecador e só Jesus é o caminho, a verdade e a vida para nos livrar dessa situação. E a boa notícia é que Ele foi sem pecado. E Ele realizou uma redenção perfeita. E é somente pela obra dEle que nós temos direito ao céu. E por causa do que Ele fez, Deus será glorificado eternamente. E é só Deus. Eu não vou chegar no céu e você não vai chegar no céu cantando assim: glórias dou a mim mesmo porque guardei o sábado. Louvado seja eu porque me salvei mediante o vegetarianismo. Louvado seja eu porque mediante dízimos e ofertas comprei este grande terreno no céu. Louvado seja eu porque mediante meu belo terno e gravata agora mereço adentrar os portais celestiais. Ninguém vai chegar no céu dizendo isso. Agora eu estou dizendo que você não deve cuidar da alimentação, do dízimo, da oferta, da roupa. Não tome o dito pelo não dito. É foco. O que eu estou dizendo é que estas coisas não compram o céu. Mas, entretanto, mediante o céu que nos comprou, nós devemos cuidar de todas as coisas. Cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da aparência, cuidar do nosso testemunho. Tudo isso nós temos que fazer. Mas não para comprar o céu, mas porque fomos comprados pelo sangue do Rei do céu. Isso é o que importa. E é só Ele que vai ser glorificado. Quem preparou o reino foi Ele. Quem adquiriu o reino foi Ele. Quem merece o reino é Ele. Quem é o Senhor do reino é Ele. Ele é o centro, Ele é o topo, Ele é o foco, Ele é o tudo. Ele é o alfa e o ômega. E nenhum ser humano será exaltado no lugar dele. Eu não serei, você não será, papa nenhum será, presidente de igreja nenhuma será. Mas Ele será louvado para sempre, porque Ele foi morto, sendo o autor da vida. Não precisava morrer, mas morreu por nós. E glória seja dada somente a Deus. Para terminar, o espírito da reforma protestante, ele não é o espírito da rebeldia sem causa. Ele não é o espírito simplesmente do confronto, da polêmica, da briga, da cisão, da divisão, da acusação. Não. A reforma protestante é o espírito de reformar o que precisa ser reformado. A intenção dos reformadores nunca foi destruir a igreja, mas foi purificá-la, santificá-la, enxergar nela mais de Cristo e menos do homem. Ainda que seja eu o homem. A reforma, ela tem um espírito
que é um pouco incômodo, eu concordo. É um pouco incômodo a gente ter que se submeter às opiniões da Bíblia. E às vezes não podemos ter a nossa opinião. Eu acho que mentir não tem problema nenhum. E eu vou para a Bíblia e a mentira é uma coisa que se eu amar e praticar, eu vou para o inferno. Veja que a minha opinião é diferente da Bíblia. Mas entre a minha opinião como pecador pequeno, que querendo justificar o meu pecado para ganhar dinheiro, é melhor eu seguir a palavra de Deus. E Deus prometeu a vida eterna para muitos mentirosos. Abraão é um deles, Jacó é um deles, e tantos outros. Mas por quê? Porque Deus não tem lei? Não, porque a graça e misericórdia de Deus fazem com que a misericórdia triunfe sobre o juízo. E quem se arrepende, e quem se entrega, e quem é batizado, e quem nasce de novo, e quem passa a lutar contra o pecado, pode ter certeza da graça de Cristo na sua vida. E é pela fé. Não é porque eu dou indulgência, não é porque eu faço peregrinação, não é porque eu cumpro votos, nada disso. É simplesmente pela fé. Que o espírito da reforma protestante repouse dentro desta igreja, não para criar debate, confusão e acusação, mas para que a gente possa ter o direito de, pela palavra de Deus, confrontar o erro, consertar o que está errado, para que a igreja cresça e avance com saúde espiritual, com autoridade para pregar e para realmente fazer a diferença na sociedade onde a gente vive. Nós vivemos um mundo cada vez mais complicado e para isso nós precisamos de uma igreja cada vez mais consagrada. Óbvio que a gente tem que ter o temor, porque a igreja nunca será perfeita e sem pecado. E a gente tem que ter o temor de tratar com os pecados e problemas da igreja. Mas, como Martinho Lutero um dia fez, nós também devemos fazer, e no futuro os nossos filhos também vão fazer, os nossos netos também vão fazer, até que chegue o dia em que Jesus Cristo venha rasgar o céu e retornar nas nuvens do céu. Para terminar, eu gostaria de cantar um hino com vocês, e gostaria de fazer um apelo. O meu apelo não é que você simplesmente saia aí pregando teses na porta da igreja. Se você precisar fazer, você vai poder fazer. Mas acima de tudo, busque a Deus para que Ele coloque algumas teses na porta do teu coração que você precisa mudar. Deus tem falado comigo coisas nessa direção. Eu estou longe de ser um exemplo e perfeito e santo e bom. Esse é só Jesus. Então tem muita coisa que eu preciso crescer, melhorar, amadurecer. Na própria obra de fazer a reforma, ou de propor a reforma, ou de confrontar o erro e o mal, eu tenho que crescer. E eu tenho que ser humilde para entender que eu não sei tudo, eu não posso tudo, e eu tenho que ser guiado por Deus e não por mim. Porque sempre que eu for guiado por mim, eu vou fazer besteira. Mas sempre que eu for guiado por Deus, eu vou fazer o que é correto. Eu quero aprender a ser guiado por Deus. E você também precisa aprender a ser guiado e guiada por Deus. Não é fácil abrir a porta do coração para as teses da reforma. A gente tem que se humilhar, não é por mim, é por Cristo. Não é pelo meu dinheiro, é pela graça. Não é pelas minhas obras, é pela fé. Não é pelo que eu acho, é pela palavra de Deus. Eu não serei honrado, mas Deus será. Isso é humilhação do orgulho humano. Mas como é bom saber que a gente pode ser humilhado. E desta humilhação surge maior glória ao único que merece glória. É isso que a gente tem que buscar. E se você quer esse espírito em você, faça a tua oração pessoal, faça a tua entrega pessoal. Se alguém aqui ainda não é batizado ou batizada, que seja no futuro breve para o perdão de todos os pecados. Que tenham a experiência do novo nascimento, que andem em novidade de vida. Ninguém vai ser perfeito, mas todo mundo pode ser melhor. Todos nós podemos crescer, todos nós podemos vencer, porque somos mais que vencedores, não por nós, mas por meio daquele que nos amou. Se você quer que esse Espírito repouse sobre a sua vida, nós vamos cantar o hino 480 do Inário. Ele se chama Em Tuas Mãos. É um hino curto de entrega, mas se você quer fazer essa entrega, para que esse Espírito repouse sobre você, você poderá colocar-se em pé, louvar a Deus de coração, fazer a sua oração. Se você quiser receber uma oração especial, pode vir à frente. Se não quiser vir à frente, não precisa. Mas se quiser, será bem-vindo aqui ao meu lado, para a gente terminar o nosso culto
louvando o nome de Deus e invocando o seu nome. Vamos louvar. Vamos louvar o nome do Senhor. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho, teu amor, meus temores vou repor em tuas mãos. Nos colocar nas mãos de Deus. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Essa é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. A história bíblica nos diz que um dia Paulo repreendeu Pedro. Paulo era um obreiro jovem, Pedro um obreiro mais velho. Paulo nunca havia convivido carnalmente com Jesus, Pedro sim. Paulo era um iniciante, Pedro era uma das colunas da igreja. Paulo teve que enfrentar uma situação difícil, como Martinho Lutero, como tantos outros. Mas no final das contas, a Bíblia diz que se a gente repreende o sábio, ele se torna mais sábio. E Pedro e Paulo nunca romperam a relação entre si, mesmo com a dificuldade. O foco da reforma da igreja não é romper com ninguém. O foco é edificar a todos. Quem está errado, que se arrependa. Quem está certo, que vá adiante. E em algum ponto todos nós somos errados. E por isso todos nós temos que nos entregar nas mãos de Deus. Antes de tirar a trave do outro, tire a trave do teu olho. Antes de acusar o outro, busque em si. E se no final disso tudo Deus te chamar para reformar a igreja, reforme. Reforme com amor, com fé, com conhecimento, com zelo, mas nunca para destruir, porque nós somos chamados a edificar esta igreja. Com suor, com lágrima, com oração, com pregação, com esforço. E Paulo já falou que o nosso trabalho não vai ser vão no Senhor. O nosso trabalho vai avançar, vai crescer, vai fazer o que tem que fazer para a gente se preparar para a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, é no nome de Jesus que nós invocamos a Tua graça, a Tua palavra, a Tua existência e a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. Nós queremos entregar a Igreja da Vila Espanhola nas Tuas mãos, o pastor desta igreja, os líderes desta igreja, os membros desta igreja. Pedimos que o Senhor venha prosperar aqueles que possam estar em dificuldades financeiras. Que o Senhor possa curar e abençoar e aliviar o sofrimento daqueles que estão doentes. Que o Senhor possa, acima de tudo, nos dar entre nós harmonia, amor, ousadia, fé, para cumprirmos a missão da Tua igreja no local onde estamos. Abençoa esta comunidade ao redor desta igreja. Venha livrar as pessoas de problemas com drogas, com criminalidade, com mentira, com roubo, com assassinato, falsas religiões, tantas coisas, né? Tantas coisas ruins que existem nas comunidades humanas. Mas nós invocamos a Tua graça sobre as pessoas aqui desta cidade. Entregamos esta que é uma das maiores cidades do mundo nas Tuas mãos. E pedimos que o Senhor cuide de nós até o dia da nossa morte. Ou se não, vamos morrer até o dia da volta de Jesus. Que
Que Jesus volte muito em breve, Senhor, e que estejamos preparados para aquele dia. Se o Senhor tiver que nos repreender, que nos reformar, que nos transformar, que nada possa impedir a tua obra na vida desta igreja. E que o Senhor abençoe os nossos líderes em contextos aí de divisão, de união, aqui no campo da Paulista Leste também. Que o Senhor venha usar cada um, perdoar os seus pecados e salvar para o teu reino. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Foi muito bom estar com vocês. Um feliz sábado a todos.